Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em Amós, profeta Amós. Hoje nós vamos do verso 3 ao 5 apenas, mas leremos do 1 ao 5. Como o livro de Amós, ele inclui a adoração, o culto, eu estou aproveitando e tratando dessas questões do nosso culto, da nossa vida de adoração. E hoje eu quero fazer uma comparação entre a perseguição e a adoração, porque o contexto aqui da aula é perseguição ao povo de Deus. Mesmo assim, é possível adorar em meio à perseguição. E quero puxar um texto lá de Gênesis 22, é quando Abraão adora ao Senhor, entrega seu filho Isaque. Imagine que adoração de Abraão. É o que diz Abraão a seu filho, vamos, adoremos. Ali ele subindo o monte, onde no futuro seria o templo. Então Abraão adora ali. O que é adoração? É entrega. É entregar o mais precioso que nós temos, é entregar o filho da promessa. Isso é adoração. É entregar, é renunciar, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo em meio a perseguições, como era o caso aqui de Amós. A igreja é perseguida, o povo de Deus perseguido. Na história da igreja, nós vimos há pouco o texto de Atos, né? Havia paz com todos, mas não foi assim. Logo Estevão foi perseguido e adorou, viu o Filho de Deus assentado, morrendo apedrejado e adorando. Porque a fé não nos isenta de levar pedras. Eles adoravam, a igreja primitiva não tinha templo, não é? O templo cristão tinha sinagoga, tinha os templos judeus ainda, né? No ano 70 foi destruído, a era cristã. Eles de casa em casa, às vezes perseguidos, nos cemitérios, em lugares difíceis, o povo de Deus se reunia para adorar. Porque a adoração, Deus é maior do que o templo, Deus é maior do que a circunstância, Deus é maior do que Isaque. Por isso que Abraão adorou entregando Isaque. Por isso que em cada culto nosso, nós estamos aqui, mas é algo dinâmico. Nós estamos aqui adorando, orando, entregando nosso Isaque, nossa vida, adorando ao Senhor. Cada culto que a gente vem, a gente tem que estar lembrando disso. O que é adoração? É entrega, é renúncia, é amor. Então a gente chega no culto e vai fazendo isso. Claro que na semana todinha a gente faz em casa também. A gente faz com culto doméstico, a gente faz junto aqui na igreja, a gente precisa ter essa consciência coletiva da adoração. O que Abraão fez sozinho, a gente faz junto aqui, entregando, Senhor, eu entrego o meu Isaque. Senhor, eu entrego o que é mais precioso para Ti, a minha vida, a minha fé, minha confiança, minha renúncia. Tira toda idolatria da minha vida, só o Senhor é Deus. Senhor, sonda meu coração, será que eu tenho alguma idolatria, como Israel tinha? Tira, Senhor. Isso é culto, isso é vida, isso é adoração. Então nós vamos, durante essa aula, fazer essa comparação entre a perseguição e a adoração, lembrando de Abraão, né, que adorou ali ao Senhor. Num momento tão difícil, ele teve fé, o pai da fé. Adoramos pela fé. É pela fé que nós adoramos, assim como Abraão é o pai da fé. Deus requer de cada um de nós fé, senão a gente não estava nem aqui. É fé para centrar em Deus, o culto é centrado em Deus, é fé para suportar as provações, é fé para suportar as fraquezas uns dos outros, né? A gente tem tanta fraqueza, na hora da adoração, às vezes, em vez de pensar em Deus, a gente fica pensando um do outro. Quem está adorando, quem não está, e fulano não está, e eu estou. Né? Às vezes a gente tira o foco de Deus e foca um nos outros. Mas eu sou sincero, o outro não é. Tudo isso a gente tem que rever. É fé. É fé. Abraão é o pai da fé.
Deixa eu abrir aqui o estudo. Vamos fazer a leitura, então. Ameaças contra diversas nações. Começa assim a profecia de Amós. Os oráculos contra o sincretismo e a complacência de Israel. Juízo contra a soberba e a injustiça. Amós 1-5. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Cuir, diz o Senhor. Oremos. Ó Pai, ajuda-nos a te adorar em todo o tempo. Ajuda-nos a entender quem tu és, o teu poder, o teu caráter, e ministra a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um dos pontos importantes para o adorador é conhecer quem Deus é. Aqui em Amós, só nesses primeiros versos, nós vemos tanta coisa sobre quem é Deus, só aqui. Primeiro que as nações, 6 nações vizinhas de Israel, elas estavam ali recebendo a justiça de Deus, que iria rugir como um leão, e eles iam tremer diante de Deus. Olha só isso, na hora que a gente está cultuando, a gente devia lembrar: Deus ruge sobre as nações, Ele governa as nações, os povos iam tremer diante daquele juízo. Será que a gente treme diante de Deus, na igreja, na nossa casa? Quando a gente ora, a gente devia tremer pelo poder dEle. Lembra do povo ali diante do Sinai, quando Moisés subiu, eles se prepararam, eles fizeram tudo ali para ouvir a voz de Deus, e quando via os trovões, a voz de Deus, o povo tremia. Se nós lembrássemos disso, quão pequeno nós somos, com as nações, Ele domina as nações, os gentios, não só a igreja, não só Israel. Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Se a gente lembrasse isso na hora dos nossos cultos. Como às vezes a gente fica focado em outras coisas, né? Às vezes tirando nossa atenção do culto, é no celular, é não sei o quê, é pensando no que ficou em casa, é pensando na Copa do Mundo. E dia de jogo? E dia de jogo? Se tiver um jogo na hora do culto, a gente é capaz de fazer o quê? E a gente não lembra, Rei das nações, Rei da Copa, Salmo 117, né? Todas as nações louvem ao nome do Senhor. Eu gosto de assistir a Copa, às vezes orando pelas nações que estão jogando. Eu digo: Senhor, o teu evangelho para esses jogadores, que eles tremam, que eles te amem, que essa nação conheça o teu nome. As nações aqui, 6 nações vão tremer diante de Deus. O Senhor rugirá como leão. Quem é o Senhor? É aquele que chama profetas. Num tempo difícil, ou melhor, num tempo de prosperidade. Aqui era um tempo de muita prosperidade que Israel e Judá estavam. Ainda assim, a decadência religiosa, a idolatria era grande. O povo ia muito bem nesse sentido de prosperidade, mas muito mal na adoração. É outra lição. Como às vezes a gente, na hora que vamos bem, a gente se esquece do nosso Deus e que foi Ele que deu tudo, e atribuímos a outros aquilo que é Deus que nos dá.
Vemos aqui que Deus chama Amós, que não fazia parte da escola de profetas. Ele foi alguém, ele tinha várias profissões, colhedor de sicômoro, cuidava das ovelhas, morava no interior, mas conhecia as relações internacionais. Aí Deus chama uma pessoa improvável, alguém que ninguém esperava, não foi da escola de profeta. Deus tira lá do rebanho, como tirou Davi. Alguns acham que ele poderia ser muito rico e assim teria que renunciar muito para ser profeta. Outros acham que ele era apenas um colhedor, um pastor simples, e Deus o chama. Seja como for, ele é usado por Deus. Então, olha só, Deus é o Deus que chama. Deus é o Deus que controla a vida dos profetas, a vida de Israel, a nossa vida. Já é outro motivo de adoração. Se a gente na hora do culto também lembrasse, é Deus que me chamou, é Deus, estou aqui porque foi um chamado de Deus. Se a gente lembrar da nossa vida, de onde Deus nos tirou, Deus tirou Amós lá das ovelhas. Se a gente durante o culto lembrasse da nossa origem. Israel, lá em Malaquias, acho que é Malaquias, reclama de Deus. Cadê Deus? Nós não estamos vendo Deus, nós não prosperamos, cadê Deus? Deus esqueceu-se de nós. Aí Deus disse, amei a Israel. Qual era a resposta de Deus? Eu amo vocês, não pelo que eu dou a vocês. Se lembre, Israel, de onde eu te chamei. Tu lembra, Jacó, quem tu eras? Um enganador, eu te chamei, eu te elegi. Aí você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar quem é Deus. Do mesmo jeito a gente. Na hora da adoração, se a gente lembrar de onde a gente veio, lá das ovelhas, aí a gente tem muito que adorar, muito que agradecer ao Senhor. O Senhor rugirá como um leão. Essa palavra Senhor, soberano, eu sou, Deus de Moisés, o Deus que tirou o povo do Egito. Eu sou significa serei sempre o mesmo. O governante, soberano, absoluto, ele nunca muda, ele é o mesmo Deus, é o nosso hoje, será eternamente. Se lembrássemos isso na hora da nossa adoração. Ele ruge como um leão. A sua voz, o seu juízo aqui, faria com que os prados dos pastores estivessem de luto e secar-se-ia o cimo do Carmelo. Deus é justiça. Se a gente também lembrasse disso na hora de adorar, chega um tempo aqui que Deus faz justiça. Se a gente lembrasse disso, que nós vamos prestar conta de tudo a Deus, que Deus é o juiz e que Ele fará justiça no tempo certo, a gente também temia e tremia na nossa adoração. Assim diz o Senhor, versos 3 e 4 e 5 será a aula de hoje. Versos 3, 4 e 5, a primeira profecia contra Damasco, a primeira nação ali, a Síria. Vamos ver essa profecia. Assim diz o Senhor, veja a autoridade. Deus dá um sonho ao profeta, uma visão, melhor dizendo, e ele fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. A profecia verdadeira vem de Deus. Essa série de profecias começa com 6 nações gentílicas. Depois seguirão os oráculos, as profecias para Judá e depois Israel. Veja só, Deus começa com as nações vizinhas e depois iria julgar o seu próprio povo. Deus defende seu povo na perseguição. Esse castigo, esse juízo que Deus trouxe a essas nações, por que Deus fez isso? Porque essas 6 nações, elas perseguiram muito o povo de Deus, de forma bárbara, de forma que fizeram talvez torturas, mortes. Aí Deus aguentou, Deus misericordioso. Mas chegou um tempo que a maldade dessas nações chegou a um ponto muito alto, perseguindo Israel. Aí Deus vem e brada, e Deus defende o seu povo.
Para quê? Para que o povo já sofrido entendesse que, porque essas nações, elas eram chicote de Deus contra a maldade de Israel. Israel tinha pecado, Israel também tinha idolatria, aí Deus levanta os vizinhos para ser chicote sobre Israel. Mas chega um ponto que eles estão exagerando, orgulhosos, soberbos, aí Deus diz, agora vocês vão ver. Aí Deus disciplina essas nações, dá uma folga a Israel, e Israel, de certa forma, entende que Deus não desistiu deles. Deus continua a salvar, a chamar, volta Israel para mim. Eu acho impressionante isso, né? Deus disciplinar as nações, disciplina o próprio Israel. Esse é nosso Deus, o Deus de justiça, que julga muito melhor do que nós. Julga muito melhor do que nós. A Síria, né? Como Deus usou a Síria para disciplinar Israel por causa dos seus pecados, depois a Síria também é disciplinada. Soberania. Por isso que a gente tem que adorar em submissão, os mistérios de Deus. Tem hora que a gente tem que calar, Senhor, eu não entendo. A gente cantou agora nessa música, eu não entendo, mas confio. Eu não entendo, mas te adoro, o teu juízo, Deus é justiça. Na adoração, nós devemos lembrar disso, Deus, o seu caráter de forma completa. Às vezes a gente olha só para a bondade, para a misericórdia, para o amor, é verdade, mas Ele também é justiça. Ele é santo, a sua justiça é santa. A santidade de Deus deve estar sempre presente em nossa adoração. Lembrar disso, Deus é santo. Damasco, como nós vemos aí, no verso 3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com ferrolhos de ferro. Então, quem era Damasco? Damasco era um vizinho ali, um vizinho mau. É ruim ter vizinho mau, viu? É ruim. Quem já teve, imagina uma nação, uma vizinha má. Era a principal cidade da Síria. Então, era um vizinho próximo de Israel, ao norte. E eu queria que alguém abrisse em Jeremias 12, 14, se for possível, e lê em voz alta. O que Deus está fazendo aqui é o que Ele fala em Jeremias também, sobre as nações más. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus malvizinhos, que tocam na minha herança, que fiz meu povo Israel herdar. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. E depois de ter os arrancado, botarei a ter compaixão deles, e os devolverei cada um a sua herança, cada um a sua terra. Olha só que profecia, né? Deus iria castigar os maus vizinhos de Israel que tocaram na sua herança, que tocaram no seu povo. Olha como Deus defende o seu povo. Os repreenderia, tiraria Judá também e depois os faria tornar. São os mistérios de Deus, o poder de Deus. Aqui em Amós é a mesma coisa, Deus defendendo o seu povo perseguido. Essas nações, né, todas elas, e aqui quero falar mais da Síria, Damasco, elas tinham sido sarças picantes, segundo o comentarista Mateus Henry, sarças picantes e espinhos penetrantes para Israel. Vizinho mau. Deus abraça a causa do seu povo e se apresenta para ajustar contas com a Síria. Olha como é forte isso. Deus abraça a causa do seu povo e se apresenta para ajustar contas com a Síria. Isso é muito confortante, irmãos. A causa de Deus, a causa da igreja, antes de ser nossa, é Deus. Somos nação escolhida, povo santo. Deus nos deu uma causa, a adoração, a missão, o evangelho. Somos o seu povo. E Deus está comprometido com o seu povo. Desde aquela época, Ele vem ajustar contas com o primeiro país, que é a Síria, Damasco, a cidade principal. Por quê? Porque eles eram sarças picantes, espinhos penetrantes em Israel. Então,
Como lemos aí em Jeremias 12:14, Deus faz isso, ainda hoje também. Deus ajusta contas contra os seus inimigos, e no dia do juízo, ninguém escapa. Contra elas, o Senhor brama de Sião, como leão. Deus tem a dizer que o que Deus tem a dizer que os fará tremer. As nações tremem diante do Senhor. Juízos contra nações que ele usou como açoites. Poderia servir para interromper a soberba e a insolência deles. Países soberbos. A Síria, Damasco estavam soberbos. Sobre Israel, oprimindo duramente, vários anos. Então estavam soberbos e Deus estava ali quebrando a soberba daquele país. Um alívio também para o seu povo. O povo perceberia que o Senhor não tinha desistido deles. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Lembra de Paulo antes da conversão? E no momento da conversão, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, o próprio Deus. No texto citado ainda no verso 3, nós temos essa expressão, por 3 transgressões e por 4. Essa expressão ela aparece nos 6 países, a mesma expressão. Então, o que quer dizer essa expressão? Por 3 transgressões e 4. Será que eles só tinham pecado 3 vezes, 4 vezes? Não. É uma expressão geral. E por causa dessas transgressões repetidas, significa muitas transgressões de Damasco, muitas transgressões da Síria. Chegou a hora que Deus não diz, não sustarei o castigo. Chegou a hora que o juízo veio e Deus não ia frear a sua palavra. A palavra de Deus, assim como ele disse, haja luz e houve luz, assim como ele deu a palavra de juízo a Sodoma e a Gomorra, assim como ele deu a palavra nos tempos de Noé, ela veio e não iria voltar atrás. Que lição aqui também nós temos, irmãos. Deus às vezes suporta os pecados, anos após anos. Deus suporta, mas chega uma hora da gente acertar a conta com ele. E a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Imagine as outras nações. Imagine os ímpios. Então, 3 ou 4 transgressões significa muitas e muitas oportunidades que Deus deu. Eles não ouviram e agora o castigo era certo. Eles encheram a medida da iniquidade. Estão maduros para a ruína. Que expressão triste. Estão maduros para a ruína. Feliz seria, estão maduros para a bênção. Estão maduros para desfrutar a vontade de Deus. Se fosse assim. Estão maduros para adorar. Estão maduros para pregar o evangelho. Não, aqui estão maduros para receber a justiça de Deus. Porque o pecado foi grande demais. Anos e anos, Deus tendo misericórdia e eles pecando. Agora, Deus veio acertar contas. Estão maduros para a ruína. Misericórdia, muito triste. O fruto deveria estar maduro, para ser colhido, aproveitado, desfrutado, não um fruto podre. Aqui era um fruto podre. Deveria ser um fruto viçoso, para a glória de Deus. Misericórdia, tudo isso a gente deve pensar na gente. Será que eu sou que tipo de fruto? Será que eu estou amadurecendo na fé, amadurecendo na adoração, ou estou apodrecendo? E um dia eu vou prestar conta a Deus. Então, tudo isso é para nós também. A Bíblia, a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito é para nosso proveito, é para a gente aprender com o Antigo Testamento também. Toda a palavra de Deus. Qual era o pecado maior aqui citado nessa profecia? Era o pecado da perseguição. Há uma expressão aqui que o comentarista colocou, diz assim, tive fome e não me destes de comer. Muito mais pode ser dito, e me tiraste o alimento.
ele fala de uma maldade e depois de uma maldade maior. Uma coisa é a gente ver alguém com fome e não dá. Tive fome e não me deste de comer. Só que outra coisa pior ainda é você ver alguém com um alimento e você tirar o alimento por ruindade. Uma pessoa com fome, comendo, e você passa lá e derruba a comida no chão. É uma maldade maior. Então era isso que esse povo estava fazendo. Era uma maldade em cima de maldade. Tive fome e não me deste de comer. Muito mais pode ser dito, me tiraste o alimento. Uma sentença irrevogável. Deus a pronunciou e não chamará de volta. Embora Deus tolere por muito tempo, Ele não os tolerará para sempre. Eita, meus irmãos, a gente pensa no mundo, né? Na verdade, a gente tem que pensar logo na igreja, em cada um de nós. Deus tolera por um tempo, mas chega a hora que Ele vem disciplinar. O mundo, Deus tolera. Às vezes a gente olha assim para o mundo e diz, como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite essa maldade, essas pessoas, esses ímpios, esses políticos, né? Eu penso logo na política. Como é que Deus permite? Aqui diz que Deus permite, mistério dele. Mas ai de quem estiver fazendo mal. Chegará o tempo que ele acertará contas. Deus permitiu aqui coisas terríveis. Deus permitiu alguns deles partirem as grávidas, que absurdo. Destruírem as crianças, Deus permitiu, mas Deus veio acertar contas no tempo dele. Mesma forma a gente olha, mas como é que Deus deixa a igreja perseguida? Estevão é morto, Tiago é morto lá em Atos, foi morto pelo fio da espada. Deus livrou Pedro, fez um grande milagre, mas Tiago morreu. Por que Deus permite? A gente não entende, né? Mas aqui diz que Deus vem acertar contas, Ele permite por um tempo, mas Ele não os tolerará para sempre. Começa de nós, a igreja, depois as nações. Primeiro a gente deve temer, eita, Deus vai acertar, né? Se eu não estiver arrependido, se eu não estiver em Cristo, eu sou o primeiro. Depois a igreja dele, em toda a terra. Depois as nações. Meu Deus, Deus permite, né? Por um tempo, mas não tolerará para sempre a maldade das nações, nem a nossa. Segundo Reis 13, verso 4, diz assim, porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. Porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Então está aqui o que essa nação estava fazendo contra Israel. Jeoacás, diante de tão grande sofrimento com a Síria, ele clama ao Senhor. Na hora do sofrimento nós devemos clamar ao Senhor, que é nosso socorro. Jeoacás se levanta e clama, diante do sofrimento que a Síria estava fazendo. E o Senhor ouviu. Deus ouve. Mesmo quando a gente está sendo perseguido, nós podemos adorar, nós podemos orar. As nações, quantas nações, domingo após domingo nós temos orado, o povo lá sendo perseguido, mas Deus ouve, Deus dá força ao seu povo. O Espírito Santo é quem sustenta a fé daquele povo ali. Da mesma forma aqui, eles clamaram e Deus ouviu. O Senhor ouviu, viu a opressão com que a Síria atormentava a Israel. Eram tormentos. E Deus vê. O rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Essa palavra trilhando-os, que aparece aqui em 2 Reis, também está aqui nesse versículo que estamos estudando, verso 3, né? Quando diz, não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com os trilhos de ferro. São acusações de tratar Gileade, que é Israel, com extrema crueldade, torturas ou mortes, despedaçou meninos. Trilhos era uma tábua de madeira com dentes de ferro, fixados na parte de baixo. Um boi puxava os trilhos sobre os grãos, e o manuseador ficava em pé sobre o mesmo. Era um instrumento usado ali, o trilho, com pregos fixados, colocava em cima do grão,
e quem manuseava ainda pisava ali para amassar o grão, né? De forma talvez a colher bem, alguma coisa assim. Mas o que era que Deus estava dizendo? A Síria pisou em Israel com pregos, sem pena, não teve pena nem das crianças. Por isso que Deus veio defender. Haviam feito como pó, trilhando. Imagine que dor, né? Um trilho, uma madeira cheia de prego, ainda pisar em cima. Foi isso que a Síria fez com Israel e Deus veio defender. Eles, extrema maldade. E continua a profecia. Por isso, diz o verso 4, por isso havia um motivo. Deus não faz as coisas em vão. Por isso, meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado cativo em... Estou com dificuldade em ler o nome dessa nação. Cuir, né? Quir, talvez, diz o Senhor. Então vamos ver um pouquinho do que aconteceu a essa nação. Primeiramente, a profecia diz: meterei fogo à casa de Hazael, o rei ali da Síria. Então, primeira parte da profecia. Não era uma profecia que iria dirigida inicialmente para todo o povo, mas o rei seria o primeiro. O rei seria o primeiro a provar da justiça. Veja como é um compromisso quem é a autoridade, né? Toda autoridade vem de Deus, mas ai de quem desobedecer a Deus. Eles são os primeiros a provar, ali, a acertar contas com Deus. Seja na igreja, seja o pastor, seja os líderes, seja na nação. A gente acha que é tão fácil. Eu queria estar no lugar deles, eu sabia governar o Brasil. Vai. São os primeiros aqui a acertar a conta com Deus. Não é fácil não, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, as boas e as más. Eles são os primeiros a acertar a conta com Deus. Então, o rei, né? É o Hazael, fogo. Ele provaria do fogo de Deus. O fogo aqui, na Bíblia aparece a palavra fogo em dois sentidos. Muitos deles como juízo, justiça de Deus. Outras vezes como fogo santificador de Deus, do Espírito Santo. O fogo purificador. Aqui é o fogo do juízo. Então, aquele rei provaria o fogo do juízo de Deus, compelido com instrumento, ou melhor, o fogo compreendido como instrumento de juízo divino. E nós vemos na Bíblia que, de fato, Deus julgará no final pelo fogo, lá em 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, a mesma palavra, a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus dá uma ordem do seu trono, ela se cumprirá. Então, pela palavra de Deus, Deus manda o juízo. No final, assim como Deus fez em Sodoma, como Deus fez nos tempos de Noé, né, no caso de Noé, com água, a Bíblia diz que no final será com fogo. Haverá juízo de Deus no final. Aqui é algo semelhante. O fogo, né, estando reservados para o dia do juízo, e destruirão os homens ímpios. Não é uma destruição eterna, como pensam alguns, mas é um castigo ali, a disciplina, e depois, certamente, há o inferno, né? O inferno, a disciplina eterna. Que coisa, meus irmãos. Deus é justo.
Deus é justo. Por mais que a igreja sofra aqui, Deus é justo. Mesmo quem escape momentaneamente, mas no último dia não escapará do juízo de Deus. Fogo, diz ainda a profecia, que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Essa expressão Ben-Hadad era um título dado ao rei, como se diz, faraó, não é um título, não é o nome pessoal. Então, consumirá os castelos ali, que tinham os palácios, a moradia do rei, certamente. Então, o fogo chegaria aos palácios. O juízo chegaria aos castelos do rei. Parece ser palácios reais. Ben-Hadad III, foi ele quem fez o exército de Israel como pó. Então, Deus não esqueceu. Agora ele é confrontado por Deus. Ben-Hadad III. Já se cumpriu. Eu vou falar aqui, eu acho que foi 50 anos depois. Eu vou dizer isso aqui. Quebrarei o ferrolho. Certamente fala de segurança. Qual é a segurança de uma nação, de uma cidade? Aí Deus disse, eu quebrarei a segurança daquele povo. Na verdade, a segurança de do povo de Deus é Deus. O Salmo 11 vai falar sobre isso, né? Estamos seguros. Davi provou isso. A segurança maior. Os inimigos diziam a Davi, foge como um pássaro. Davi disse, não, o Senhor é meu refúgio, eu vou ficar. E ele ficou. Mesmo que passou por lutas, mas Deus é a minha segurança. Lá no Salmo 11, o contexto vai dizer, ainda que a economia seja abalada, ainda que o exército seja abalado, ainda que a política seja abalada, o Senhor é a minha verdadeira segurança e refúgio. Olha como é bonito isso. Então aqui a profecia era contrária, Deus ia tirar a segurança daquele povo. Deus ia mexer nos ferrolhos daquela nação. Quebrarei o ferrolho da Síria. De Damasco eliminarei o morador, provavelmente o rei. De Biqueat-Aven, provavelmente o centro de adoração ao sol. A idolatria daquela nação era muito grande. Adoração ao sol. Então Deus estaria ali. Eliminarei o morador. Certamente era através das guerras, irmãos. As casas, eles iriam ser destruídos, onde havia adoração ao sol. Que coisa triste é a guerra, né? A Bíblia, a confissão de fé da nossa igreja fala sobre tempos de guerra e que devemos evitar ao máximo, mas às vezes é necessário. Ninguém deve desejar, é tristeza, é fogo, é juízo, é sofrimento. É sofrimento. Então aqui era um tempo desse. Não devemos evitar o máximo. Mas, às vezes, quem quiser, veja, na nossa confissão de fé vai falar sobre isso. Tempos de guerra, evitem. A igreja deve se esforçar para evitar, mas às vezes é necessário, mas vem problema. Vem choro, vem dor. Então, devemos evitar, mas às vezes é necessário, né? Então, também, e ao que tem o cetro, né? O rei também, e a Bet-Eden, não é o Jardim do Éden, né? Às vezes a gente pode confundir, será que é a região do Jardim do Éden? Não, Bet-Eden, provavelmente um distrito, cerca de 320 quilômetros da Síria, um aniquilamento mediante a guerra, tristeza, aquela nação idólatra e que a sua medida de pecado estava muito elevada. Essa expressão Bet-Eden, né, uma terra distante, 330 quilômetros, dizia que a profecia ia chegar longe, não só no palácio, mas até naqueles povos que eram administrados pela Síria. Então, ia atingi-los longe. 320 quilômetros a profecia ia chegar, o fogo ia chegar.
um aniquilamento mediante a guerra. Diz ainda, alguns comentaristas, falhará tudo que é considerado forte e seguro naquela cidade, naquela nação, e se mostrará insuficiente. Todas as armas daquela nação, toda a segurança, todos os castelos, toda a força daquela nação será insuficiente. Porque é Deus que fará com que eles temam, com que eles se enfraqueçam. É o Salmo 120, acho que é o 127, que diz que em vão vigia a sentinela, se a segurança da cidade não está no exército. Em vão trabalham os que constroem a casa ou a cidade, se o Senhor não for o edificador. É o que acontece aqui na Síria. Eles eram fortes, mas iam ficar fracos, porque o Senhor é que é a verdadeira segurança. Toda a força deles seria nada. Lembra que algumas batalhas de Israel, eles ganharam a guerra só com louvor? As nações mais fortes brigavam entre si, exércitos maiores perdiam para Israel, porque é Deus que tira a força do povo quando quer. Falhará, eu achei muito forte essa expressão, falhará tudo que é considerado forte e seguro. Toda força humana falhará nessa hora. Naquela cidade, a Síria, se mostrará insuficiente. Toda a força deles será insuficiente, porque é Deus que está fazendo justiça. E agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus vem para disciplinar, ninguém impede. A gente pensa que impede. É isso que diz aqui, o comentarista. Quando os juízos de Deus vêm com comissão, é vão pensar que se pode expulsá-los. É a gente, somos nós. Quando Deus vem com juízo, quando o juízo de Deus vem com comissão, é vão pensar que a gente pode impedir. Não pode. Deus mandando a palavra, não tem quem impeça. Deus querendo executar a sua vontade, ninguém impede. Isso é muito forte. Se a gente lembrasse isso na hora que a gente está adorando. Senhor, estou te adorando, agindo Deus, quem impedirá? Tu és o mesmo Deus. Senhor, os decretos de Deus ninguém muda. Se a gente lembrasse isso todo dia da nossa vida. A gente esquece, Nós somos pecadores humanos, a gente esquece. Mas está a palavra de Deus aqui para nos lembrar. O povo da Síria será levado em cativeiro a Cuí, diz o Senhor. Cumpriu-se, Olaci, cerca de 50 anos depois. Essa profecia se cumpriu, está em 2 Reis 16, 9. A Síria subiu contra Damasco e levou seu povo cativo. Se você puder ler, Olaci, eu agradeço. 2 Reis 16, 9. Se cumpre a profecia. Os deuses dos sírios eram deuses dos vales. Eles colocavam os ídolos deles no vale. Já os ídolos de Israel eram nos montes. Veja que tristeza, Israel também tinha ídolos. Os ídolos da Síria eram nos vales. Aí era para dizer, Israel não tem ídolos, mas tinha. Os ídolos eram nos montes. De onde me virá o socorro? Não é da montanha, é do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Porque o peregrino ia chegando em Jerusalém e via aquelas montanhas ao redor de Judá. Aí tinha lá os ídolos. Então ele dizia, meu socorro não vem dos ídolos, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Judá, ou melhor, Israel também tinha ídolos. Misericórdia. O próprio povo de Deus também. Abriu, olha assim, 2 Reis 16, 9, que é a profecia cumprida contra a Síria. Contra a Síria. Aqui fala, o rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou o resto. Olha só, cumpriu-se, o que Deus fala se cumpre. 50 anos depois. Logo no início aqui da profecia, diz que Deus avisou 2 anos antes um terremoto que ia haver. Aqui Deus avisou 50 anos antes que ia fazer justiça contra Damasco. 2 anos antes Deus disse o terremoto está vindo aí.
Acorda, né? Acorda, Israel. Se arrepende, Judá. E no caso aqui, as nações. 2 anos antes, 50 anos depois, se cumpre. O tempo é de Deus, meus irmãos. Isso também é maravilhoso. O tempo é de Deus, não é o nosso. A gente quer do jeito da gente, a gente quer na hora da gente. Por isso que a gente sofre, a gente quer estar no controle do tempo de Deus, a gente quer ensinar a Deus como fazer. Não, na adoração a gente entrega o melhor, a gente confia no tempo de Deus. Como é bom o tempo de Deus. Ontem eu me alegrei muito por isso, uma coisa simples que aconteceu na minha vida, mas me fez lembrar do tempo de Deus se cumpre. Ontem eu tive a alegria, não é, de pregar numa das solenidades ali do Colégio Petrônio. Timóteo está terminando o 3º ano. E eu tinha vontade de pregar num culto lá no colégio, né? Meus filhos estudavam lá há vários anos. Quase todo ano eu ia para as programações, mas nunca tinha pregado. E eu tinha esse desejo. Quando foi ontem, se cumpriu. De uma forma tão simples, Deus cumpriu. E eu digo, meu Deus, como o tempo de Deus é perfeito, como se cumpre na hora, não é quando a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Não vou dizer detalhes, mas como se cumpriu de uma forma tão bonita. Na verdade, eu não era o convidado. Na verdade, era Simone que foi convidada primeiro. Veja que Deus acabou me levando. Eu nem pensava nisso. Chamaram Simone, aí Simone não pôde. Aí eu falei para a direção lá do colégio, disse, não, Simone, perguntei a Simone, ela já tinha outro compromisso. Aí eu ainda fiz assim, se precisarem de mim, estou à disposição. Eu ainda me ofereci. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eles, tá, nós queremos, pastor, você está convidado. Olha o tempo de Deus, Deus tem suas formas de agir. Se cumpriu no último minuto da prorrogação. Né? O último dia, quase Timóteo no colégio, se cumpriu aquele desejo que eu tinha. E ontem eu tive essa alegria, né? A formatura do meu filho eu estava pregando. É o tempo de Deus, meu irmão, a forma de Deus. Às vezes a gente, talvez se eu fosse olhar e dizer, não vou aceitar não, porque o convite foi para a Simone, a gente quer ensinar a Deus a fazer. Não importa como é o convite, não importa a forma, Deus faz. A gente quer ensinar a Deus. Não, eu só aceito se for assim, se mandar uma carta para mim. Gente, como a gente é tolo. Deus tem seus meios. O tempo é dele. Isso é adoração. É na hora da adoração a gente se submeter. Na hora da adoração a gente dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto como Abraão. Vamos agora para Abraão para a gente terminar a aula. Gênesis 22, versos 2, 5 e 9. Para a gente terminar, né, comparar a perseguição e a adoração, a verdadeira adoração. Gênesis 22. Gênesis 22, versos 2, 5 e 9. Deus prova a Abraão. Adoração, às vezes, também é provação. Deus nos prova. Diz assim, verso 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobe um dos montes que eu te mostrarei. Agora, verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Agora o verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Vamos tirar breves reflexões sobre isso. Voltando ao verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Isso é adoração, irmãos, a obediência de Abraão. Quem quer adorar tem que obedecer. O adorador deve obedecer a Deus, não a si mesmo. Abraão é um exemplo de fé e de adoração. Ele obedece, dá
o teu único filho, toma o teu filho Isaque, a quem amas. É um dos textos mais difíceis que eu acho na Bíblia, né? Uma provação ali de entregar o seu único filho, né? Filho da promessa. Ele tinha outro filho, Ismael, mas aqui era o filho da promessa prometido por Deus. O filho a quem amas. Na adoração, muitas vezes é isso, é o confronto entre o ídolo, entre nosso coração e Deus. Os nossos ídolos têm que se dobrar diante da santidade do Senhor. Que eu diminua e ele cresça. É entregar o nosso Isaque, é entregar o nosso bem mais precioso, é dizer, Senhor, eu nada tenho, eu nada sou, eu te adoro pelo que és. É como no Salmo 11, Deus é o refúgio de Davi, mas muitas pessoas tinham Deus como refúgio pelo bem que Deus lhe daria, pelas posses, pelos trabalhos. Deus é meu refúgio, como quem diz, Deus me dá as coisas. Mas aí Davi diz, eu contemplo a tua face. Em outras palavras, Senhor, tu és o meu refúgio pelo teu caráter, pelo amor que eu tenho a ti, não é pelo que tu me dás somente. Adoração é pelo que Deus é. Claro que Ele nos dá, Ele é generoso, Ele é maravilhoso, nós devemos agradecer e adorar pelo que Ele faz também. Mas primeiramente é pelo que Ele é. Na adoração os nossos amores são testados. A quem nós amamos primeiro? A quem nós amamos primeiro? Deus conhece. A quem é nossa devoção, nosso amor? No caso de Abraão, era a Isaque ou era a Deus? Será que Abraão amaria mais Isaque? O filho da promessa, o filho, né, da linhagem ali do Messias. As promessas feitas a Davi, havia muita coisa ali em Isaque. Mesmo assim, Abraão ama mais a Deus do que tudo. As promessas feitas a Davi, Abraão, Isaque e Jacó, é como se Abraão dissesse, tu és maior, Senhor. Eu renuncio tudo, tu és maior, tu vens em primeiro lugar e eu te entrego meu filho. Toma teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te. Ele foi. Imagine que caminho difícil, com seu filho, com os servos, adorando, entregando, que caminho. O caminho da adoração às vezes é assim, sofrido. Pela fé, obedecendo, entregando, isso é adoração. Vai, caminha para o monte. Lá na frente ele vê o monte. Imagina que caminho difícil é esse da adoração. Vai-te à terra de Moriá, onde seria o templo tempos depois. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, né? Adoração é oferecimento da nossa vida. Eu te ofereço, Senhor, para te adorar foi que eu nasci. Eu me consagro a Deus. Eu me ofereço, Senhor, eu me entrego Isaque, entrego a mim mesmo, o que é a vida, tudo é teu, eu me entrego, eu nasci para estar perto de ti, eu nasci para te adorar. Agora o verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, de fato, Abraão estava aqui cheio de fé, né? Que Deus queria voltar com o rapaz. O Novo Testamento vai explicar que ele tinha essa certeza, que Deus poderia até trazê-lo de volta dos mortos. Então Abraão estava crendo. Adoração é crer, é confiar que Deus vai fazer seus propósitos. No caso aqui de Abraão, o anjo brada, para, né? Não toca no rapaz. Já vi, Deus viu que ele amava mais a Deus do que o próprio filho. Deus não permitiu. Mas nem sempre Deus faz assim. Não é porque a gente tem fé que a gente não vai sofrer. Às vezes a gente pensa isso, é uma visão errada. A gente pensa que porque eu tenho fé, porque eu estou adorando, nada de mal vai me acontecer. Só uma ilustração. Essa semana eu estava na casa da minha prima, Luzimar. Meus irmãos, eu lá na casa da minha prima, quando ia saindo com ela, né, para fazer uns pagamentos, graças a Deus, irmãos, ela está bem melhor, a ferida está sarando a cada dia, graças a Deus. Eu, fazendo bem, puxei o portão da casa dela, impressei meu dedo que está roxo aqui, mas doeu. Ai, nem gritar, eu gritei. Ai, meu Deus, que dor.
Aí na hora eu pensei nisso, né? A gente pensa porque está fazendo bem, a gente pensa porque é crente que não vai acontecer nada de mal. Mas acontece, ó, dedo dói, ladrão rouba, ferrugem consome. A fé não é uma garantia de que nós somos super-homens, super-mulheres, invencíveis, não, meus irmãos. Né? Vai olhar como a igreja adorava. Às vezes nem templo tinha, era debaixo de sofrimento, de perseguição. Um machucão no dedo a gente não admite. Porque Deus permitiu isso no meu dedo, vai cair a unha talvez. Como a gente é tolo. E a nossa visão, né, em vez de focar em Deus, a gente foca na gente. Eu sou o centro da adoração. Ninguém pode tocar em mim. Não, meus irmãos, nosso corpo adoece. Nosso corpo vai ficando velho. Nós vamos adorar até na velhice, se Deus permitir. As lutas vêm, doença chega, velhice chega. Eu brincando, às vezes digo a Simone, eu acho tão ruim envelhecer. Eu acho, de verdade. Eu acho, mas só que é propósito de Deus, a gente está aprendendo que nada é. Adorar a Deus em todas as idades, em todo o tempo, na hora boa, na hora ruim. É Deus está no controle. A gente pensa que o homem está no controle. Não, é Deus. É Deus. O machucão está aqui doendo. Né? Sim, e meu dedo, que eu pedi oração aos irmãos, quando eu fui fazer um exame, né? Aí tirei um raio-x, quando o médico disse, é um tumor benigno. Eu digo, tumor? Já assusta, né? Eu digo, tumor, misericórdia, logo no dedo que eu jogo? Meu Deus do céu, como é que Deus permite um tumor benigno, né? Mas na hora assusta, eu digo, oxe, um tumor? Aí ele fez, não, pode movimentar, pode jogar. Aí eu fiquei com medo uns dias, mas... Não vai cair agora, não, né? Não vai cair agora, não. E se cair? Não tem problema. E se um dia der maligno e tiver que amputar? Glória a Deus, vou adorar com 4 dedos. Não tem problema, isso é a vida, irmãos. Como a gente foca na gente, nós somos o centro. Não, é Deus. A adoração é a Ele. Abraão entrega o seu filho, seu único filho. E o último verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Olha só, Abraão obedece, entrega seu único filho. E ali, o verso 12, né? Então lhe disse... O 11 até o 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Pronto. Abraão é aprovado. Obedece. Deus fala, naquela hora difícil ele ainda diz, eis-me aqui. Olha só, ele amava a Deus mais do que tudo. Se fosse outro, não queria nem ouvir Deus. Estou chateado, porque Deus está me pedindo meu filho. Mesmo na hora daquela, Abraão ainda diz, eis-me aqui, Senhor. Era cheio de fé, né? E obediência e adoração. Eis-me aqui, Senhor. Aí brada, agora sei que temes a Deus. Deus às vezes prova e nos ensina a adorar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é adoração. E assim nós vamos aprendendo, né? Várias coisas em Amós, e uma delas é adoração. Nós chegaremos mais para o final sobre essa questão aí, propriamente, que eles estavam passando. Vamos finalizar, meus irmãos.